entrar aí no exame químico. Então, o exame químico é realizado através de tiras reagentes e é um método extremamente simples e rápido de ser feito. E tem uma importância. É um método que pode ser automatizado. Então, a gente já tem aparelhos no mercado onde a gente vai ler o código de barra do tubo da urina, vai colocar e imergir a fita no material e colocar na bandeja do aparelho para ele fazer a leitura. Então, isso também é muito importante. Aqui a gente já tira um viés. Por quê? Porque a gente tira a observação visual. Então, a gente tem um método automatizado que é mais confiável. Então, como que a gente faz isso? Primeiro, a gente vai imergir completamente a tira numa amostra bem homogeneizada. Então, eu coloquei bem em caixa alta aqui, por quê? Porque se a gente tem um material lá, parado no tubo, lá na estante, os componentes mais pesados, eles vão decantar. Então, se a gente coloca aquela fita na urina, sem homogeneizar, a gente não vai detectar o que decantou. Então, por isso a gente tem que homogeneizar. Então, a gente elimina o excesso da tira e espera o tempo da reação. Então, cada fabricante especifica um tempo de reação. Então, aqui em cima da caixinha, vai falar qual que é o tempo que a gente tem que aguardar, no caso da leitura manual. E depois a gente vai comparar a reação colorida com a tabela do fabricante. Então, toda caixa de tira reagente tem essa tabelinha. Então, a gente emergiu essa fita. Então, a gente teve esse verdinho aqui. Vamos supor que a gente está seguindo essa bula aqui. Então, é um verde escuro. Então, se é um verde escuro, é 4 cruzes de glicose. Então, os métodos, a gente solta no laudo um resultado semi-quantitativo, em cruzes. Então, aí depois a gente passa para o outro. A gente pega o próximo, o amarelo. Então, vamos supor que o amarelo estaria aqui. Então, o mais próximo dessa cor é este aqui. Então, o pH estaria 6,5. Então, é assim. A gente casa a tira do lado de cada análise que é feita e a gente vai anotar o resultado. Então, a gente tem substâncias impregnadas nessa almofadinha. Quando a gente mergulha na urina, a gente tem uma reação química colorimétrica. Então, a gente vai categorizar essa amostra de acordo com a cor resultante. Então, por exemplo, se a gente tem presença de sangue, então o sangue fica verde. Então, quanto mais verde, mais hemoglobina a gente tem naquele material. Então, a gente faz tanto pH quanto proteínas, glicose, corpos cetônicos, sangue, bilirrubina, urobilinogênio, nitritos, esterase leucocitária e densidade. Então, vejam bem, é uma tira bem simples que faz uma gama de reações que são extremamente importantes. Então, o primeiro que a gente vai ver aí é o pH. Então, o pH ele é usado para avaliar o equilíbrio ácido-básico do organismo. Então, normal para a primeira urina da manhã é um pH de 5,6 e para amostras aleatórias de 4,5 a 8. Só que a gente tem que considerar um conjunto de informações. Então, a gente tem que casar esse exame de urina com o quê? Com o exame de sangue. Então, a gente vai avaliar o equilíbrio ácido-básico do sangue, avaliar a função renal, porque né, os rins excretam metabólitos, íons de hidrogênio. Então, isso tudo influencia no pH. Presença de infecção urinária, então bactéria altera pH de urina, dentre outros. Então, qual que é o significado clínico? Então, em urinas ácidas, a gente tem pacientes com enfisema, diabetes mellitus, por causa da cetoacidose diabética, desidratação,
Presença de bactérias produtoras de ácido, como por exemplo a Escherichia coli. Então, a paciente ela tem uma infecção urinária, então o pH dela está baixo por causa da produção de ácido pela Escherichia coli. Uma urina alcalina e hiperventilação. Então, olha, enfisema é um quadro onde a gente tem dilatação da cavidade dos alvéolos pulmonares, e com isso a gente tem o quê? Menos entrada de ar. Então, a gente tem uma hematose prejudicada. Com isso a gente concentra o quê? Gás carbônico. Aumenta o quê? Diminui o quê? O pH, se torna ácido. Hiperventilação. Então, seja aquele paciente que tem um ventilador mecânico, então ele está ventilando muito, ele está jogando CO2 para fora muito rápido. Então, a gente vai ter o quê? Um sangue alcalino, consequentemente, uma urina alcalina. Vômito. Com o vômito, a gente põe para fora o quê? O HCl. A gente tem um quadro alcalino no sangue, consequentemente, uma urina alcalina. Uma acidose tubular renal. Então, a gente tem um defeito lá no rim e a urina vai sair ácida. Bactérias produtoras de urease. Urease é uma enzima, também torna a urina alcalina. Próximo, proteínas. As proteínas são indicativas de doença renal. E a presença de proteinúria, ela indica doença renal precoce. E o normal em uma urina aleatória é inferior a 10 miligramas por decilitro. E a principal proteína que a gente tem na urina é a albumina, porque ela é de baixo peso molecular. E a proteinúria, ela nem sempre significa doença renal. Então, a gente precisa ter teste adicional. Então, ela é útil para detectar a doença renal, mas ela não fecha o diagnóstico. Então, quais são as causas de proteinúria? A gente tem causas pré-renais, ou seja, são causas sistêmicas, renais e pós-renais. Então, as condições pré-renais são condições que afetam o plasma antes de atingir o rim. E não é indicativo de doença renal. Então, quais são as causas? Um aumento de proteína de baixo peso molecular, como, por exemplo, uma hemoglobina. Então, é um paciente que tem uma anemia hemolítica. Então, ele tem hemólise intravascular, vai sair proteína na urina. Mioglobina, que é proteína de músculo. Proteínas reativas de fase aguda, que é o PCR. Então, quando que a gente tem isso? Em caso de hemólise intravascular, a lesão muscular, o mieloma múltiplo, que é a cadeia leve do anticorpo, que sai na urina, que é chamada de proteína de Benson-Jones, inflamações e infecções por causa da proteína de fase aguda. Dano renal pode ser glomerular ou tubular. As causas glomerulares pode ser a amiloidose, que é a deposição de uma proteína amiloide. Isso provoca uma lesão no glomérulo. E causas tubulares, onde a gente tem exposição a substâncias tóxicas e metais pesados. E infecções virais graves. Então, a gente tem o quê? Uma disfunção tubular que compromete a reabsorção da proteína. E a microalbuminúria, que é utilizado para o rastreamento de nefropatia diabética. Estou fazendo um parênteses aqui, que é em urina de 24 horas. Causas pós-renais, então, estão relacionadas quando a urina passa pela estrutura do trato inferior, que são os ureteres, bexiga, uretra, próstata e a vagina. E quais são as causas? Infecções bacterianas, fúngicas e inflamações, que geram o quê? Exudatos. Glicose em condições normais, ela é quase toda filtrada e é reabsorvida lá no túbulo contorcido proximal. E a reabsorção funciona como um transporte ativo. Então, quando a gente tem um aumento da glicose sanguínea, esse transporte ele é excedido. Então, cessa o transporte, o paciente tem o quê? Glicosúria. Não vai ser reabsorvida a glicose. Então, se for só um teste de triagem, é utilizada a amostra em jejum. E serve para detecção e acompanhamento de diabetes mellitus.
Então, quais são as causas de glicosúria? Então, a gente tem em condições normais, após as refeições, e hiperglicemia no caso da diabetes mellitus e da gestacional. Então, aqui a gente está vendo que a glicose ela é reabsorvida. Então, quando a gente excede esse transporte aqui, ela sai na urina livremente. Acetonas são os produtos intermediários do metabolismo da gordura, que é o acetona, o ácido acetoacético e o ácido beta-hidroxibutírico. Normalmente não aparece na urina. Por quê? Porque a gordura ela é metabolizada e completamente decomposta. Mas quando a utilização de carboidratos para geração de energia é comprometida, a gente tem o quê? Metabolização de gordura para o fornecimento de energia. E com isso a gente tem o quê? Cetonúria. Então aqui a gente tem o quê? Gliconeogênese, que é quando a gente tem comprometimento da via glicolítica. Acetonas, a gente tem casos de diabetes mellitus, fome, dietas, exercícios intensos e entre outros. Então aqui eu coloquei a figura de exercício intenso, porque aumenta ácido lático. E a dieta low carb, que é aquela dieta onde a gente tem o quê? Restrição da ingestão de carboidratos. Com isso, o nosso organismo faz gliconeogênese e provoca o quê? Geração de energia através de fontes não glicídicas, que provoca, consequentemente, cetonemia e cetonúria. O sangue pode estar presente na urina sob forma de eritrócito intacto, quando a gente chama de hematúria, e hemoglobina intacta, quando a gente chama de hemoglobinúria. Então, isso aí a gente vai medir na tira reagente. Então, quais são as causas? A hematúria pode ser através de uma doença de origem renal ou geniturinária, ou quando o sangramento é resultado de um trauma ou dano nos órgãos. Então, a gente tem o quê? Cálculo renal. Então, um cálculo, ele lesa a parede do rim, ou então ureter, e a gente tem o quê? Hemorragia. Tumores infiltrativos provocam lesão, porque eles necrosam tudo que tem em volta. Pielonefrite, que é uma inflamação da pelve renal. Infecções urinárias, porque tem um processo inflamatório tão grande e às vezes uma lesão exuberante que acaba saindo hemácia íntegra. Então, quando a gente tem só hemoglobina sem hemácia, hemólise intravascular, através da filtração da hemoglobina pelo glomérulo. Então, a gente tem uma anemia hemolítica, essa hemoglobina é excretada na urina. Bilirrubina e urobilinogênio indicam doença hepática e transtornos hemolíticos. Então, a bilirrubina na urina pode detectar doença hepática também. Quais são as causas? Cálculo biliar, doença hemolítica e hepatites. Então, aqui é só mostrando um pouquinho que quando o paciente ele tem um dano hepático considerável, o aumento da bilirrubina provoca o quê? Excreção na urina. E o urobilinogênio, ele é transformado lá no intestino, só que ele é reabsorvido. Mas quando o paciente tem algum defeito hepático, algum dano hepático em que ele não consegue excretar novamente, esse urobilinogênio vai sair lá na urina. Os nitritos servem para detectar o quê? Bactérias, tanto gram-negativas quanto gram-positivas. Então, são bactérias que convertem nitrato em nitrito. Então, quais são as causas? Infecções bacterianas do trato urinário, a cistite. Então, nesse caso aqui, o paciente é assintomático ou oligossintomático. Então, a gente não vê praticamente bactéria nenhuma, mas tem geração de nitrito. Por quê? Porque a origem dessa infecção está lá na bexiga. Se a cistite não é tratada, ela se transforma numa pielonefrite, que é a inflamação da pelve renal, e com isso ela atinge a corrente sanguínea. E a gente tem o quê? Um quadro de sepse. E uma observação, um resultado negativo não indica a ausência de infecção. Por quê? Porque nem todas as bactérias convertem o nitrato em nitrito.
A esterase leucocitária detecta os leucócitos que foram lisados e que não aparecem no exame microscópico. E quando que a gente tem isso aí? Inflamações, como por exemplo uretrite, e infecções bacterianas, fúngicas e protozoárias. Então, as células que produzem esterase leucocitária são monócito, eosinófilo, basófilo e neutrófilo. Então, os linfócitos não produzem essa esterase leucocitária. A densidade é a medida dos solutos dissolvidos na urina e avalia a capacidade renal de reabsorção e concentração. E o normal é de 1005 a 1025. Então, basicamente, avalia o quê? A concentração da urina. Agora a gente vai falar sobre a sedimentoscopia. Então, qual que é o objetivo da sedimentoscopia? É detectar e identificar materiais insolúveis presentes na urina. Então, o que a gente pode ver nesse exame? Eritrócito, piócitos, que são os leucócitos, células epiteliais de vias altas ou baixas, bactérias, leveduras, parasitos, que a gente vai ver para frente, filamentos de muco, espermatozoides, cristais e cilindros e artefatos. E coloquei aqui muito importante, a gente tem que correlacionar o exame físico com o exame químico. Isso é muito importante. Por quê? Por exemplo, bactérias. Se a gente não vê bactéria, mas tem nitrito, tem que investigar, tem que saber se o paciente tem indicação de cistite. Então, a gente tem que casar tudo que a gente faz em análises clínicas. Todos os exames, tanto de sangue quanto os próprios exames, subexames do exame de urina rotina, que é o físico, o químico e a sedimentoscopia. Então, qual que é o primeiro passo? A gente tem que padronizar a quantificação. Então, existem alguns laboratórios em que fazem a contagem das estruturas em câmara de Neubauer. Em outros laboratórios, a gente tem o quê? A contagem de campos e uma expressão semi-quantitativa, que é em forma de cruz. Então, até 5 é uma cruz, de 5 a 10, 2 cruzes, de 10 a 15, 3 cruzes, acima de 15, 4 cruzes. Então, a gente tem que padronizar isso e treinar todo o pessoal. Então, como que é o preparo e a análise do sedimento? Então, a análise ideal é após a coleta, que é o material fresco, mas vamos supor que é impossível de se realizar naquele momento. Então, ou o paciente vem de fora, ou é um posto de coleta. A gente pode refrigerar, mas a gente tem que prestar atenção porque a refrigeração favorece a formação de cristais. E o volume da amostra ideal é de 10 a 15 ml. Então, aí eu coloquei aqui interrogação. E paciente pediátrico? Então, lembra que eu falei com vocês a parte da pré-análise? Então, o ideal é de 10 a 15, mas se a gente for pensar, a gente tem neonato de 400 gramas, em que se precisa fazer um exame de urina rotina para ver se aquele paciente tem uma infecção. Então, é impossível você coletar de 10 a 15 ml de um neonato com menos de meio quilo. Então, o médico ele vai sondar aquele paciente e vai vir um volume bem inferior, se bobear nem 1 ml. Mas a gente vai desprezar isso? Jamais. Então, em alguns casos peculiares, a gente tem que aceitar. Ou então, o paciente ele tem uma oligúria. O paciente ele tem uma doença renal, ele está retendo líquido e a gente não tem formação de urina. A gente vai fazer o quê? Então, isso é muito importante. Tem o volume ideal é para pessoas que têm condição de coletar. Então, se chega no laboratório um volume inferior, dependendo do caso, a gente não pode recusar, que é o caso de neonatos, pacientes com doença renal, retenção de líquido. Então, a gente aceita essa amostra e aí a gente vai o quê? Laudar isso também. Então, a gente tem um campo que a gente vai colocar que o volume está abaixo do recomendável. Por quê? Porque se por acaso tiver algum problema e a gente não conseguir detectar
alguma estrutura naquela urina, a gente está resguardado disso. Então, qual que é o procedimento? Primeiro, a gente vai centrifugar a amostra a 3.000 rotações por minuto durante 5 minutos. E a gente vai descartar o sobrenadante. Então, se a gente vai descartar o sobrenadante, vai restar somente o quê? O sedimento. Então, a gente vai pipetar 20 microlitros numa lâmina e vai colocar uma lamínula. Então, primeiro, a gente vai examinar 10 campos na objetiva de 10 vezes, onde a gente vai observar primeiramente o quê? Cilindro. Então, a gente vê se tem cilindro ou não. Não viu? Vai examinar 10 campos na objetiva de 40, onde a gente vai observar o quê? Detalhes. Então, onde a gente vai ver o quê? Detalhe de cada estrutura. Então, isso aqui é o quê? Um leucócito, uma hemácia? Isso aqui é um leucócito, uma hemácia? Então, a gente precisa colocar na objetiva de 40 para a gente poder diferenciar essas estruturas e ver os detalhes. E depois a gente vai expressar os resultados conforme a padronização do laboratório. Então, se é quantitativo, no caso da câmara de Neubauer, vai expressar em ml. Se for por contagem de campos, a gente vai expressar em cruzes. 1 cruz, 2 cruzes, 3 e 4. Então, os eritrócitos, eles são discos bicôncavos, lisos e não tem núcleo. E é sempre assim? Não. Então, quando a gente tem uma urina muito concentrada, aquela hemácia ela vai perder água. Então, ela vai ter um aspecto crenado ou irregular. E quando essa hemácia, quando essa urina está diluída, essa hemácia absorve a água e os eritrócitos vão inchar e se lisar. E vai haver o quê? Liberação de hemoglobina e permanecer somente a membrana celular. Então, olha, até isso a gente consegue avaliar no microscópio. Então, olha, aqui a gente tem uma análise de sedimento. Então, aqui a gente consegue ainda identificar algumas hemácias, mas essa aqui está bem com detalhe. Então, a gente vê esse formato de disco bicôncavo. Então, aqui a gente tem o quê? Uma hemácia crenada. Então, é aquela urina que está concentrada, retração. Então, olha a diferença de uma hemácia normal para uma hemácia crenada. E é muito importante a gente começar a treinar morfologia em sedimento também, porque isso aqui tem gente que confunde com leucócito. E isso não é um leucócito. Aqui a gente tem o eritrócito fantasma, que é quando a gente tem a liberação da hemoglobina e permanece somente a membrana. Então a gente já não vê o formato do disco bicôncavo. Essa é uma urina diluída. Os leucócitos são maiores que os eritrócitos, então eles têm um aspecto granular e o aumento deles na urina é chamado de piúria. Então, qual que é o significado? Alguma inflamação do trato urinário, seja infeccioso ou não. Então, aqui a gente vê diversos leucócitos. Tem outra coisa aqui? Tem. Então, a gente consegue ver umas bactérias aqui também. Então, esse caso aqui é um caso de uma infecção urinária. Então, a gente consegue ver as bactérias em forma de bastão. Aqui mais leucócito. Então, olha, ele é maior do que a hemácia e tem um aspecto granular. Aqui a gente tem tanto leucócito quanto eritrócito. Então, olha, aqui a gente tem leucócito, leucócito, leucócito. Aqui a gente tem as hemácias, tá vendo? Essas hemácias aqui já são hemácias fantasmas. E aqui a gente tem uns artefatos. Aqui também tem outro artefato. Tem um outro cristal aí que a gente vai ver mais pra frente qual que é. Outro ponto importante, a gente tem que saber identificar quando tem grumo de piócito. Então, a gente vê o quê? Vários piócitos aglomerados. Células epiteliais. Então, é normal a gente encontrar célula epitelial na urina e elas são derivadas do revestimento do aparelho geniturinário.
E quando que se torna patológico? Quando a gente tem presença em grande número e também formas anormais. Então, quais são os tipos de células epiteliais que a gente encontra em material urinário? Célula epitelial escamosa, célula epitelial de transição e célula epitelial tubular renal. Então, as células escamosas, elas são as maiores células encontradas no sedimento urinário. Elas têm o citoplasma abundante e irregular e o núcleo é proeminente. E não tem significado patológico, exceto quando a gente tem infecção por Gardnerella vaginalis. Que a gente vê o quê? A gente vê a bactéria no interior dessa célula na coloração de Gram. Então aqui a gente tem uma célula epitelial escamosa, então ela é uma célula grande com núcleo proeminente. Aqui a gente tem outra célula escamosa, tá vendo? Então ela é muito grande e o núcleo dela é pequenininho. Aqui a gente tem duas. Então vamos olhar mais detalhe. O que mais que tem aqui? Então, pela refringência, essas estruturas aqui me parecem hemácia. E a gente tem também o quê? Muita bactéria nesse sedimento, que a gente vai ver para frente. Então, ó, a gente tem bastonetes aqui. Cada filetinho desse é uma bactéria. Então, como que a gente vai confirmar que bactéria é? Através de urocultura. Mas a gente consegue já dar um norte para o médico através da coloração de Gram, falando se isso é um bastão Gram positivo ou Gram negativo. As células de transição são menores que as células escamosas. Elas podem ser esféricas, poliédricas e caudadas. Então, elas são células de revestimento da pelve renal, dos cálices, ureteres, bexiga e porção superior da uretra masculina. Então, qual que é o significado clínico? O aumento dessas células ou a morfologia anormal está presente em neoplasias ou infecções virais. Então, é comum a gente encontrar em pouco número. E esse é o formato. Então, se a gente vê um formato que seja diferente desse aqui, a gente tem que sinalizar para o médico. Aqui outra célula epitelial de transição. Então, ó, essa aqui já está bem redondinha. Essa aqui já não está tanto. Então, ela é pleomórfica. A gente pode encontrar ela de vários tipos. As células tubulares, elas variam de acordo com a forma. E o citoplasma, ele é granular. Então, a gente pode ver a presença desses grânulos aqui. Então, é uma célula ainda menor. Então, vamos comparar. Célula epitelial escamosa é uma célula enorme. A célula de transição já é um pouco menor e ela já é mais arredondada. E a célula tubular renal, ela já é ainda menor. Então, aqui a gente também tem um aglomerado de células tubulares renais. E aqui a gente tem uma célula escamosa. Então, isso tudo na hora da gente fazer o laudo, a gente vai dizer para o médico o que a gente está vendo. Então, se a gente viu muita célula de via alta, a gente tem que anotar. Se a gente vê muito de via baixa, que são essas células, as células escamosas, a gente tem que anotar. Então, isso é muito importante. Aqui a gente também tem duas células tubulares renais. Então, a gente vê que o citoplasma é granuloso. O muco é um material proteico produzido por glândulas e células epiteliais do trato urinário. Então, ele tem uma estrutura filamentosa e está presente em maior frequência na urina feminina, mas não tem significado clínico. Mas, se a gente tem, por exemplo, uma infecção urinária, algum quadro patológico que a gente irrite a mucosa, a gente tem o quê? Ativação do sistema imune, com consequente aumento da produção de muco.
Então, esse muco ele aumenta bastante. Então, não tem significado clínico, mas em alguns casos a gente pode ver um aumento dos filamentos de muco. Bactérias. Bactérias não estão presentes na urina, mas a gente tem alguns casos em que a gente encontra bactéria na urina, sim. Então, essas bactérias que a gente está falando aqui são bactérias patológicas, porque a gente tem flora residente. Então, a presença pode identificar contaminação vaginal, uretral, genital externo ou frasco da coleta e também infecção do trato geniturinário. Então, por isso que é extremamente importante a gente indicar para o paciente o quê? A asepsia da genitália antes da coleta, para a gente eliminar contaminações. E também a gente tem que fornecer o quê? Um frasco estéril. Então, se a gente tem um aumento de bactérias lá na urina, a gente tem um quadro que a gente chama de bacteriúria. Associado à piúria, que é o aparecimento de leucócitos, a gente tem o quê? Infecção do trato urinário. Então, aqui a gente tem uma imagem, aqui a gente tem as células escamosas, e ao fundo a gente vê muita bactéria e até alguns piócitos. Então, esse quadro aqui, assim como aquele outro que a gente viu da célula escamosa, é um quadro de infecção do trato urinário. Então, a gente tem que saber também como que está essa flora. Então, se a flora é aparentemente normal, ou seja, a gente não viu bactéria. Se a flora ela está moderada, então a gente vê uma bactéria ou outra que não é sugestivo de infecção, ou se a flora está aumentada, que é o caso dessa imagem aqui. Então aqui tem uma outra imagem de vários leucócitos e várias bactérias. Outro caso de infecção urinária. Outro achado, levedura. Levedura é encontrado principalmente em pacientes diabéticos. Por quê? Por causa da glicosúria. E em mulheres com candidíase. Então, a gente tem também que saber falar qual é a estrutura que a gente está vendo. Então, é somente uma célula leveduriforme, que é essa aqui, ou é uma célula leveduriforme com pseudohifas? Então, a gente vê esse desmembramento dessas hifas. Então, isso a gente também tem que colocar. Parasitos, tricomonas vaginalis. Então, a gente consegue identificar tricomonas vaginalis em amostra de urina. E digo mais, muitas das vezes a gente vê esse parasito se movimentando. Isso também é importante a gente identificar. E espermatozoides têm a forma oval, a cabeça ligeiramente cônica e uma cauda longa. E eles raramente são móveis. Então, aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque dependendo do caso a gente tem que investigar, porque a gente tem casos de abuso. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração. A gente acha um espermatozoide numa urina de uma criança. Então, a gente não vai simplesmente soltar a presença de espermatozoide na urina de uma criança e só. Não, a gente vai investigar. E tem outra, em casos masculinos. Tem um tipo de infertilidade que chama ejaculação retrógrada. Então, o paciente ele ejacula e o espermatozoide, ao invés de seguir o caminho da uretra, ele vai para a bexiga. Então, esse espermatozoide ele segue o caminho errado. Então, a urina de um paciente com ejaculação retrógrada tem muito espermatozoide. E espermatozoide o quê? Morto. Porque a urina é ácida. Então, esse ácido vai matar o espermatozoide. Então, isso também é um achado muito importante, porque tem alguns casais que tentam fazer
tratamento para engravidar, e descobre que o problema do marido é esse, ele tem uma ejaculação retrógrada. Então, o médico ele vai ter que fazer uma inseminação, mas o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente coletar a urina desse paciente, mas antes o paciente vai tomar um medicamento que vai tornar a urina alcalina. Então, o espermatozoide ele vai ser coletado na urina vivo, vai ser separado e a fertilização vai ser feita. Os cilindros são os únicos elementos encontrados no sedimento urinário que é exclusivo dos rins. Então, qual que é o principal componente? A proteína de Tan-Horsfall, que é secretada pelas células tubulares renais. Então, se ela é exclusiva, se os cilindros são exclusivos do rim, eles são formados na luz dos túbulos e nos ductos coletores. E eles fornecem uma visão microscópica dentro do néfron. Então, como que é o formato de um cilindro? Ele tem lados paralelos e pontas ligeiramente arredondadas. E eles podem conter o quê? Outros elementos, que a gente vai ver. Então, pode ter leucócito? Pode ter hemácia? Pode também. Então, agora a gente vai ver os tipos de cilindro. Cilindro hialino é o tipo mais frequente. Então, sua presença na urina é normal, só que o aumento do número acontece em caso de exercício físico extenuante, desidratação e exposição ao calor. E um achado aqui importante, uma informação, né, para a gente poder identificar ele, que ele é incolor no sedimento. Então, a gente vê o cilindro, então ele é alongado e ele é o quê? Transparente. Então, às vezes, a gente tem até que abaixar a luz do microscópio para a gente poder identificar o limite desse cilindro. O cilindro hemático, ele ocorre quando tem hemorragia no néfron, como, por exemplo, em um caso de glomerulonefrite. Ele tem uma cor laranja avermelhado. E aqui a gente vê. Então, ele parece o cilindro hialino, só que dentro dele a gente vê muita hemácia. Então, aqui essa imagem não está muito representativa, mas ele tem uma cor clarinha laranja. O cilindro leucocitário indica infecção ou inflamação lá no néfron. E ele está associado à pielonefrite, que é a inflamação da pelve renal. Então, a gente tem o quê? Um cilindro, e dentro desse cilindro a gente vê o quê? Um tanto de leucócito. E aqui tem um outro cilindro que a gente vai ver qual que é. Então, aqui a gente tem outro cilindro leucocitário. Aqui a gente tem uma célula escamosa, aqui a gente tem uma célula de transição. E aqui atrás a gente vê o quê? Filamento de muco. Então, a gente tem que começar o quê? Juntar o conhecimento. Então, nessa imagem a gente está vendo cilindro, mas tem também célula escamosa, tem célula de transição, tem o cilindro, tem o muco. O cilindro granuloso apresenta granulação, então o próprio nome já diz, e ele é gerado através da desintegração de elementos celulares. Então, qual que é a origem desses elementos? Células epiteliais, leucócitos e ou epitélio. E pode ser comum encontrar também. E o cilindro sério, esse cilindro ele é muito importante, então é um cilindro que a gente tem que ter certeza que é um cilindro sério, porque ele é exclusivo de paciente com insuficiência renal crônica, devido à estase urinária. Então, ele tem uma matriz brilhante, ou seja, ele é mais refratométrico, então ele emite mais luz, e ele é largo, e também tem umas fissuras ou quebraduras. Então, a gente tem que diferenciar ele de um cilindro hialino. Então, a gente vê que ele é quebradiço.
E a gente vê que ele é o quê? Mais brilhante. Os cristais raramente têm significado clínico e apresentam em diversas formas. E eles são formados a partir da precipitação dos solutos. Só que essa precipitação ela vai variar de acordo com o quê? Temperatura, concentração, pH. Então a gente vai ver que a gente tem alguns interferentes aí. Como, por exemplo, a refrigeração que eu falei lá no início, que favorece a formação de cristais. Então a gente tem cristais urinários de uma urina normal. Então a gente pode encontrar ácido úrico, urato, oxalato, fosfato amorfo, fosfato de cálcio, fosfato triplo, biurato de amônio e carbonato de cálcio. Então, aqui tem um pH que a gente vai encontrar. Então, a gente só encontra urato em pH ácido. A gente só encontra fosfato em pH alcalino ou neutro. Então, tem também as características como a cor e a solubilidade, ou seja, como que a gente vai dissolver esse cristal. Então, às vezes a gente tem a formação de um cristal, mas a gente quer confirmar. Poxa, é um urato mesmo? Então, vamos ver. Se a gente submeter essa amostra ao calor, ele vai se desintegrar. É um oxalato de cálcio? Se a gente submeter essa amostra a um HCl diluído, ele vai se desintegrar. Então, isso é uma forma de confirmar a presença daquele cristal. Então, esse cristal aqui é do ácido úrico. Então, a gente vai ver basicamente a morfologia. Cada um é de um jeito e eles são bem característicos. Então, a gente tem aqui dois lados convexos. O fosfato e o urato amorfo, eles têm um aspecto de granulação. Então, aqui a gente tem esse aspecto granular. Então, fosfato para pH alcalino e neutro, e urato para um pH ácido. O oxalato de cálcio parece essa pipa aqui. Então, ele é bem refringente também. Então, aqui a gente vê também leucócitos e hemácias. O fosfato de cálcio parece essas agulhas. Então, a gente tem essas agulhas mais grossas e mais finas, formando rosetas. Fosfato triplo, que parece uma tampa de caixão. Então, fosfato, pH alcalino. Biurato de amônio, então a gente tem essas concreções aqui e também pode ser espiculado. Então agora a gente vai ver quais são os cristais anormais. Então eles são encontrados em urina ácida, raramente em neutra. Então eles surgem na urina devido a alguns efeitos metabólicos de várias origens. Então a gente tem cristal de cistina, que a gente tem o aparecimento em urina de pessoas com distúrbio metabólico, que vai impedir a reabsorção da cistina pelos túbulos renais. Então, o aumento da concentração vai favorecer a precipitação. Os cristais de colesterol, onde o paciente ele tem o quê? Distúrbio produtor de lipidúria, como, por exemplo, na síndrome nefrótica. Tirosina, leucina e bilirrubina, que são pacientes que têm disfunção hepática grave. Sulfonamida, quando o paciente tem dano tubular. E a ampicilina. Então, a gente tem diversos tipos de cristais. Aqui a gente tem o cristal de leucina. Então, a gente vê que ele é amarelado. E ele é mais ondular. Então, a gente pode ter tanto isolado quanto uma união de 3 cristais. O de bilirrubina, então, são esses filetes que parecem uma roseta, mas eles são bem pequenos e de aspecto amarelado. Então, isso aqui indica o quê? Doença hepática. E agora a gente vai falar
sobre as análises complementares para as amostras de urina rotina. Então, a amostra chega no laboratório e vai ser feito só a rotina? Não. Então, a gente tem outras coisas. Então, se a flora está aumentada, a gente vai fazer um grande gota para diferenciar. Então, a gente vai ver se aquela bactéria é gram-positiva ou gram-negativa. E vai ver também o formato, se são cocos ou se são bacilos. Próximo, urocultura, que também é usado para o quê? Identificar a bactéria daquele material, e a partir da identificação a gente tem o quê? A realização do antibiograma para ver o perfil de sensibilidade e resistência daquela bactéria, para o médico utilizar o antibiótico correto. Temos também a pesquisa de dismorfismo eritrocitário. Então, aqui a gente tem que ter um microscópio de contraste de fase, ou então, se a gente tem um microscópio óptico, a gente precisa só da lente do contraste. Então, a gente vai pesquisar formas anormais dos eritrócitos. Então, a gente vai pesquisar codócito, que é a hemácia em alvo, e o acantócito, que são aquelas hemácias espiculadas. Então, eles detectam hematura de origem glomerular. Então, está lá no rim. Então, aqui a gente tem o quê? Um codócito, a gente vê essa hemácia em forma de alvo. Então, a gente tem o quê? Uma alteração da membrana dessa hemácia e ela fica em formato de alvo. E aqui o acantócito, a gente vê o quê? As espículas dessa hemácia, irregulares. Então, aqui a gente também tem a presença de acantócitos. E pode ser feito também dosagens, como, por exemplo, a microalbuminúria, para o rastreio de nefropatia diabética, a proteína de Benson Jones, para a investigação de mieloma múltiplo, que é um câncer de plasmócito, então, onde a gente tem a produção de anticorpos anormais. Então, a cadeia leve desse anticorpo é a proteína de Benson Jones. E a proteinúria de 24 horas, que é utilizado para avaliar a função renal no decorrer de 24 horas. Então, ele é útil também para rastrear e para diagnosticar casos de eclâmpsia, onde, né, a gestante ela tem uma pressão alta, com isso ela tem uma proteinúria exuberante. Então, o médico ele pede essa proteinúria e, dependendo do valor, essa gestante ela tem que ir para o bloco imediatamente fazer uma cesárea para a retirada da criança. Então, aqui eu coloquei a foto de um equipamento que a gente tem para realizar essas dosagens. Então, se é uma dosagem, é um método quantitativo. Mas é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida...